Em Brasília, os ministros da Saúde, Marcelo Queiroga, e da Educação, Milton Ribeiro, defenderam o retorno dos estudantes às salas de aula. Os dois anunciaram a preparação de um protocolo de retorno e fizeram de forma conjunta um apelo aos prefeitos e governadores para que comecem de imediato a preparação para essa retomada. Segundo o ministro da Saúde, 80% dos professores do ensino básico já receberam a primeira dose da vacina. Vamos ouvir. O que o Ministério da Saúde vai fazer em apoio a estados e municípios, nós vamos criar um protocolo conjunto, um protocolo que será estabelecido por uma portaria interministerial, da qual participam o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, a Advocacia Geral da União, coordenadas pelo Gabinete Civil da Presidência da República, estabelecendo as regras para o retorno seguro. Então vamos criar esses protocolos para, em apoio a estados e municípios, poder retornar às aulas. São 5 milhões de alunos, crianças e adolescentes, que estão há mais de 1 ano e meio apartados de aula. Não é questão só de educação, é uma questão de saúde, porque muitos alunos eles vão se alimentar na escola. Então temos que voltar, e isso é algo que tem que ser uma ação não só do Estado brasileiro, mas também da sociedade civil. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que passou vergonha em uma reunião do G20 sobre a volta às aulas. Acompanhe. Com os cuidados, todos os cuidados sanitários, tudo está funcionando. O Brasil todo funciona, outros supermercados funcionam, todos com distanciamento, com os cuidados. Agora, dizer que tem problemas estruturais na educação, isso já vem há 20 anos. Sempre aconteceu, nós estamos procurando sanar. Sanar como? Com rodízio de aulas, uma parte vem, a classe não cabe 30, vem 15 um dia, uma semana, outro assiste por internet, enfim. Depois que eu voltei desse encontro com ministros da educação da Itália, eu passei vergonha, essa é a palavra, podem anotar, eu passei vergonha na reunião do G20, porque praticamente o Brasil era o único país com 450 dias de escolas fechadas. A África do Sul voltou no ano passado às aulas presenciais. Maior parte dos países do G20 voltaram às aulas presenciais. Eu ouvi ontem na Câmara que tem que vacinar as crianças. Daqui a pouco o discurso passa, vão vacinar os pais das crianças, os avós das crianças. Então não dá, não volta mais. Ministro, o senhor está absolutamente correto. É uma vergonha. A questão educacional que nós temos no Brasil é motivo de vexame, de vergonha. Que bom que o ministro da Educação tem essa lucidez. É muito bacana. Aliás, é um ministro muito preparado. Basta a gente perceber que parou polêmica no Ministério da Educação, né? Nós temos um ministro com uma trajetória intocável junto à Universidade Mackenzie e que conduz a pasta da educação com muito boa mão. E o ministro disse que passou vergonha numa reunião do G20. Eu passo vergonha aqui todos os dias, ministro. Todos os dias. De um prefeito que não obedece à lei que ele mesmo sancionou. É uma vergonha. Curitiba é uma capital em que as escolas estão fechadas, mesmo com lei mandando abrir. E Curitiba é uma cidade em que as escolas estão fechadas sob o argumento de que tinha que vacinar professor. O prefeito Rafael Greca concedeu uma entrevista à RPC. Falou sobre a questão da volta às aulas. Vamos ouvir o que disse o prefeito a respeito da educação. O meu coração de prefeito sofre muito a angústia de maltratar os curitibinhas, até pela ausência da escola, mesmo que a TV Professor seja tão eficiente, e mesmo que a merenda escolar esteja sendo entregue a domicílio para as famílias. Nós vamos fazer uma experiência híbrida com 100 escolas, das 400 escolas, as escolas regulares e os centros municipais de educação infantil. E nós vamos ver como que a doença vai se comportar e como que vai se comportar o público escolar das professoras e professores e também o público escolar dos curitibinhas. É livre, nenhuma mãe, nenhum pai é obrigado a levar o seu filho para a escola.
Agora, se levarem, é preciso que obedeçam todas as cautelas sanitárias. Então essa é a posição do prefeito Rafael Greca, que eu discordo do começo ao fim. O prefeito Rafael Greca fala em fazer uma experiência. Não há espaço para a experiência. As escolas precisam abrir. Os professores já foram imunizados, ao menos com a primeira dose. Os trabalhadores na educação também. As crianças estão há 1 ano e meio sem aulas. E não é verdade quando o prefeito diz que a educação remota funciona a contento. Não funciona. É um modelo paliativo, mas não tem a mesma eficiência, não tem o mesmo resultado, e a educação é profundamente prejudicada. Quem disser que educação remota para a criança substitui a educação presencial está agindo de maneira errada. Não serve, não presta e precisa ser combatida o quanto antes para que nós tenhamos educação presencial o mais brevemente possível. Lugar de criança é na escola. Além do que, a educação escolar, ela não é apenas conteúdo. Uma criança não vai para a escola apenas para aprender português e matemática. Uma criança vai para a escola para aprender hierarquia, para ser chefiada por um professor, para manter uma relação harmônica e de respeito aos seus colegas, para ter um momento do recreio, em que se fortalecem as amizades, em que se juntam laços que serão levados para a vida depois. A escola, ela não é apenas lição. A escola não é sinônimo de quadro negro e de livro. Escola é vida. E escola tem que estar aberta. Nós temos no estado do Paraná 50% dos colégios abertos na rede pública. E os colégios particulares estão funcionando da mesma maneira. Colégio particular pode abrir 100% das escolas. No caminho contrário e na absoluta contramão está a educação pública municipal, na maior e mais rica capital do sul do Brasil. A mais poderosa cidade brasileira da região sul do Brasil se chama Curitiba, que eu tenho orgulho de ser vereador dessa cidade. Curitiba é modelo para o Brasil. Curitiba está em bandeira amarela, com circo, shopping, cinema, teatro, museu, loja, academia, tudo aberto. Colégio público municipal fechado. E o prefeito vem falar em experiência. Experiência, prefeito. Serão abertas 50 escolas e 50 CMEIs, Centros Municipais de Educação Infantil para os pequenininhos. Fechados, todos, 100% hoje na cidade. E vão reabrir 50 CMEIs e 50 escolas para uma experiência, para ver como os professores vão se comportar? Como assim, prefeito? Vão se comportar como se comportam os professores da rede pública estadual, como se comportam os professores da rede privada de ensino. Não há mais espaço para colégio fechado. Não há espaço para experiência. O que disse o ministro da Educação é uma verdade inteira. Nós estamos passando vergonha. Nós estamos há mais de 450 dias sem aula na rede pública brasileira. Até quando nós vamos tolerar esse tipo de situação? Não há registro de tamanho descaso com a educação pública quanto esta que nós estamos vivendo agora na pandemia. O prefeito Greca diz que o coração de prefeito dele está machucado em maltratar os curitibinhas. Prefeito, eu lhe entendo. E o senhor é o dono da caneta para parar de maltratar os curitibinhas. Aula aberta, 100% das escolas na retomada agora em 19 de julho. Nós, até 19 de julho, já teremos ainda mais curitibanos vacinados. Mas, independentemente disso, eu quero falar dos professores, porque sempre se impôs a questão de imunizar professor. Sempre.
como uma espécie de razão de ser para a aula voltar. E eu sempre fui contra. Eu não estava vacinado e estava dando aula presencial. Num ambiente muito mais perigoso, que é a universidade, do que uma escola de crianças, sendo que crianças não são vetores centrais de transmissão. Se vendeu e se comprou pelo poder público para não arrumar briga com o sindicato, de que tinha que vacinar os professores. Bom, os professores estão vacinados, com ao menos uma dose. Aula, prefeito. Aula e não experiência. Mantenha o sistema remoto para dar o direito das famílias que não quiserem mandar os seus filhos à escola. Mas retome em 100% dos colégios. Nós estamos cansados, exaustos, eu estou cansado desse assunto. Esse assunto ele me deixa muito incomodado, porque ele tem lei que a prefeitura insiste em não cumprir. Que vergonha, que vergonha. Eu estou tipo o ministro da Educação, com vergonha. O ministro da Educação sentiu vergonha perante os outros, né? Chegou na reunião do G20, dos 20 países mais poderosos do mundo. 19 estavam com as crianças em sala de aula. Só um que não. Adivinha quem? Alô, criançada, o Bozo chegou. Nós somos uns palhaços. Se você quer sorrir, é com o patati. E se você quer brincar, é com o patatá. Nós somos os palhaços dessa história toda. Aula, aula, aula. Aula não é a mesma coisa do que aprender pela televisão, em primeiro lugar. E segundo, colégio não é apenas lição e quadro negro.